gostaria de falar sobre o Mirena, que é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, algo muito difundido no campo da ginecologia. Mas o meu foco aqui é mostrar como esse dispositivo se relaciona do ponto de vista anatômico com o útero e de como ele influencia no endométrio. Isso é importante para entendermos do porquê algumas mulheres apresentam ou podem apresentar sangramentos uterinos anormais e cólicas que persistem meses depois da inserção do dispositivo. Para entendermos como o Mirena influencia no endométrio da mulher, é importante avaliarmos de dentro da cavidade uterina o que é um ciclo menstrual. Então, eu vou mostrar algumas imagens em diferentes fases do ciclo para podermos entender o que é o endométrio e por que ocorre a menstruação. Então, aqui a gente está observando o útero mais ou menos no 5º dia do ciclo menstrual. Esse útero está sendo distendido com soro fisiológico, então ele está aberto. Aqui a gente pode ver as bolhas do soro, né? E o que eu queria chamar a atenção é essa camada rosa com alguns pontinhos brancos. Isso é o famoso endométrio. Esse endométrio, nesta fase do ciclo menstrual, ele está bem fininho. A natureza ela quer uma coisa das mulheres. Ela quer que as mulheres engravidem. Portanto, esse endométrio, depois da ovulação, ele vai se transformar e ele vai ficar espessado. Olha como ele cresceu, olha quanto ele espessou. Então, naquela primeira fase, no 5º dia do ciclo menstrual, ele tinha mais ou menos 3 milímetros, 4 milímetros de espessura. Aqui, ele está mais ou menos com 12 milímetros. Esse endométrio, ele vai ser o ninho do embrião. Então, ele precisa estar receptivo para esse embrião. Se por acaso a mulher não engravida, esse endométrio ele sofre um processo de morte, uma necrose hemorrágica. Esse endométrio ele fica roxeado, fica avermelhado, ele fica inflamatório. E a partir dessa morte desse endométrio vem a famosa menstruação, que aqui a gente pode observar. Então, isso é o ciclo menstrual. Isso ocorre todo mês naquelas mulheres que não estão usando nenhum método contraceptivo. E a partir do entendimento do que é o ciclo menstrual, do ponto de vista anatômico, olhando dentro da cavidade uterina, a gente vai entender qual é a transformação que ocorre nesse endométrio nas mulheres que estão usando o Mirena. Esta é a cavidade uterina da mulher que está usando o Mirena. Obviamente aqui já foi retirado o dispositivo intrauterino, mas o que eu queria chamar a atenção é que o endométrio ele vai ficar permanentemente fino, ou seja, atrófico. E os vasinhos, eles ficam mais expostos. E muitas vezes alguns vasos quebram e sangram. E é por isso que em mulheres onde o Mirena está bem colocado, ele foi bem inserido, algumas mulheres esporadicamente podem apresentar algum tipo de sangramento. E nessa mulher que está usando o Mirena e apresenta esse escape ou esse spot, o que a gente tem que fazer? A gente precisa melhorar a estabilidade desses vasos, deixar esses vasinhos mais fortes. Então, existem alguns tratamentos clínicos que a gente pode utilizar para melhorar eventuais sangramentos na vigência do Mirena. Então, naquela mulher que está usando o Mirena há alguns meses, a gente já começa a observar algumas mudanças na cavidade uterina e principalmente no endométrio. Então esse endométrio fica tão fino, mas tão fino, que a gente começa a ver as fibras musculares do útero. E os vasinhos, eles podem ficar mais fracos e mais expostos. E é justamente essa exposição dos vasos aqui representados
que podem ser responsáveis por pequenos sangramentos, conhecidos como escape ou spotting. E o nosso objetivo aqui, na mulher que está usando Mirena, é melhorar a estabilidade desses vasos. Então, vejam como está fininho, ao ponto da gente ver as fibras musculares do útero. E esses vasinhos que estão expostos podem sangrar. Então, aqui a gente acabou de tirar o Mirena para poder mostrar para vocês o que acontece no interior para justificar alguns tipos de sangramentos. Ok? Então, agora fica fácil de entender. Aqui podemos observar um modelo experimental do útero e do Mirena, localizado no interior da cavidade uterina. O importante é que o Mirena esteja posicionado acima do orifício interno do colo, que é aqui representado. A cavidade uterina, que é essa medida, precisa ter pelo menos 3,4 centímetros, que é o tamanho do Mirena. O Mirena não pode estar localizado no canal cervical, ou seja, no colo do útero, e muito menos não pode perfurar a porção muscular do útero. Então, esse esquema e esses cuidados com a inserção do Mirena serão mostrados no ultrassom. Então, este é o dispositivo intrauterino em tempo real, localizado no interior da cavidade uterina. Aqui o orifício interno do colo, o fiozinho no colo do útero, que vai terminar na vagina. Quando realizamos o ultrassom, e aqui podemos observar um corte longitudinal do útero, nós fazemos a medida do colo uterino e no final do colo uterino, a partir do orifício interno até o fundo uterino, isso é a cavidade uterina. Então, neste exemplo, a gente tem essa medida, que é a de número 3, mais essa medida. Essa medida vai ser muito importante para a gente quando a gente quiser inserir o Mirena. Lembrando que o Mirena ele precisa estar dentro da cavidade uterina, acima do orifício interno do útero. Neste caso, essa paciente que me procurou para a inserção do Mirena, ela tinha 2 centímetros mais 0,86, como a gente pode observar. Ou seja, a cavidade uterina dela tinha um comprimento de 2,86 centímetros. Mas o Mirena, ele tem 3,4 centímetros. Então, para essa paciente, eu contraindiquei a inserção do Mirena. Se eu coloco um Mirena nesta paciente cuja cavidade uterina é menor do que o comprimento do Mirena, duas coisas podem acontecer. Ou esse Mirena, parte dele vai ficar no colo uterino, ou parte dele pode perfurar, ter uma pequena perfuração na parte muscular do útero. E é justamente essa paciente que vai ter dor, é uma dor que se prolonga após os meses da inserção, e é aquela paciente que tem um sangramento que não para. Então a gente tem que ter esse cuidado, sempre medir a cavidade uterina com o ultrassom. No consultório, para a técnica de colocação do Mirena, a gente mede o colo até o final da cavidade uterina. Mas às vezes a paciente tem um colo muito grande e uma cavidade uterina pequena. Então esses cuidados precisam ser tomados na escolha da paciente que a gente vai colocar ou contraindicar o Mirena.